Olá a todos, é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. E hoje vamos refletir sobre a questão das modificações na quinta edição revista, corrigida e aumentada de 1872 da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Allan Kardec nunca mandou imprimir nem publicou uma edição modificada da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Allan Kardec sempre publicou o mesmo conteúdo nas 4 edições que fez da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O conteúdo que Allan Kardec sempre mandou imprimir e publicar na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo é o que ele depositou legalmente em 4 de janeiro de 1868. Inclusive, no mês anterior a seu falecimento, Allan Kardec mandou imprimir uma grande quantidade do mesmo conteúdo, sem modificação, da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O conteúdo depositado legalmente em 1868 e impresso nas 4 primeiras edições é, portanto, com certeza de Allan Kardec. Em dezembro de 1872, mais de 3 anos depois do falecimento de Allan Kardec, foi impressa e publicada, sem a supervisão e a autorização de Allan Kardec, a primeira edição modificada de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, a 5ª edição, revista, corrigida e aumentada. A 5ª edição, de 1872, contém mais de 100 modificações com relação ao texto que Allan Kardec depositou legalmente em 1868 e publicou nas 4 primeiras edições de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A 5ª edição, de 1872, possui modificações que comprometem o conteúdo doutrinário, a clareza e a lógica da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Vamos analisar alguns exemplos de modificações da 5ª edição. Em O Livro dos Médiuns, item 14, está escrito o seguinte: todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Como esses fenômenos se baseiam em uma lei da natureza, nada tem de maravilhoso
nem de sobrenatural no sentido comum dessas palavras. Em suma, os fenômenos espíritas baseiam-se em uma lei da natureza, não são sobrenaturais. Em A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, publicada em 1868, no capítulo 14, item 1, lemos o seguinte: a ciência resolveu a questão dos milagres, que derivam mais particularmente do elemento material, quer explicando-os, quer demonstrando a impossibilidade deles, pelas leis que regem a matéria. Mas, como os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual não podem ser explicados somente por meio das leis da matéria, escapam às investigações da ciência. Tal a razão pela qual eles, mais do que os outros, têm as características aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. É lógico, é claro e é doutrinário. Os fenômenos nos quais prepondera o elemento espiritual, ou seja, os fenômenos espirituais, não podem ser explicados somente por meio das leis da matéria. Essa é a ideia que queremos destacar. Em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, quinta edição de 1872, capítulo 14, item 1, está escrito o seguinte: a ciência resolveu a questão dos milagres, que derivam mais particularmente do elemento material, quer explicando-os, quer demonstrando a impossibilidade deles pelas leis que regem a matéria. Mas, como os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual não podem ser explicados somente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Tal a razão pela qual eles, mais do que os outros, têm as características aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. E o que vemos? Vemos que houve a modificação de uma palavra que muda completamente o sentido. A ideia, na quinta edição, é que os fenômenos espirituais não podem ser explicados pelas leis da natureza. Se os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual não podem ser explicados por meio das leis da natureza, esses fenômenos são sobrenaturais, contrariamente ao que ensina o Espiritismo. Vemos, portanto, na quinta edição, esta incoerência doutrinária. E nós não nos baseamos na nossa análise das modificações em traduções. Comparamos os textos depositados legalmente, tanto o texto depositado por Allan Kardec em 1868, como o texto depositado legalmente mais de 3 anos depois do falecimento de Allan Kardec, em 1872. E vemos que no texto depositado legalmente, em 1868, está Loi de la Matière, Leis da Matéria.
E no texto depositado em 1872, a quinta edição, está Loi de la Nature, Leis da Natureza. O item 20 do capítulo 18 foi completamente eliminado na quinta edição. São 7 parágrafos. O item 20 trata do papel do Espiritismo na regeneração da humanidade. Além de tratar de um tema da mais alta importância, né, o papel do Espiritismo na regeneração da humanidade, o conteúdo do item 20 do capítulo 18, eliminado na quinta edição, faz parte do artigo São Chegados os Tempos, da Revista Espírita de outubro de 1866, e havia sido confirmado pelo critério da concordância do ensino dos espíritos, segundo uma nota de Allan Kardec no final desse artigo. Por outro lado, no capítulo 18 da quinta edição, foram acrescentadas passagens de caráter supersticioso, e nós sabemos que o Espiritismo nada tem a ver com superstição. Em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 54, 1868, né, texto que, aliás, foi mantido na quinta edição, Allan Kardec explica o seguinte: esse quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, como a maioria daqueles que Jesus apresentava, né? Aqui Allan Kardec se está referindo, né? Que quadro é esse? É o quadro que Jesus apresenta para descrever o fim do mundo governado pelas imperfeições e o começo da era de renovação. E, ao apresentar esse quadro, Jesus menciona catástrofes, tremores, inclusive que as estrelas cairiam do céu, né? Mas está claro, na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que esse quadro apresentado por Jesus é alegórico. Alegórico. Em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 55, texto depositado legalmente em 1868 por Allan Kardec, lemos o seguinte: aqui se acrescenta a queda de estrelas do céu, como que a mostrar às gerações futuras, mais esclarecidas, que se trata apenas de uma ficção, já que agora se sabe que as estrelas não podem cair, né? Então Jesus havia dito, ao descrever esse quadro do fim do mundo governado pelas imperfeições, que as estrelas cairiam do céu. No entanto, na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, está claro que a queda de estrelas do céu é uma ficção. Em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 57, tanto no texto depositado legalmente em 1868, como no próprio texto da quinta edição, encontramos o seguinte: esses indícios precursores não estarão nem no Sol, nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais morais que físicos, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que os sinais dos tempos, né, os sinais da era de renovação, os indícios precursores dessa nova era, não estarão no céu,
não estarão nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais morais que físicos. O ensino da doutrina espírita sobre este tema é reiterativo nas obras de Allan Kardec. Por isso que estamos insistindo nisso, né? Por exemplo, encontramos na Revista Espírita de outubro de 1866 a instrução dos espíritos sobre a regeneração da humanidade. Este é um conteúdo que resulta de vários diálogos que Allan Kardec manteve por intermédio de 2 médiuns, né? E nessa instrução está escrito o seguinte: não olheis para o céu a fim de procurar ali os sinais precursores, pois não os vereis. E aqueles que vos anunciarem vos enganarão. Mas olhai ao redor de vós, entre os homens. É aí onde os encontrareis. Né? Uma vez mais, esse ensinamento. Se queremos ver os sinais precursores da era de renovação, não devemos olhar para o céu, né? Não devemos estar interessados se as estrelas estão caindo ou não. Devemos olhar ao redor de nós, né? Se queremos saber se a humanidade está progredindo, não vamos olhar para o céu, vamos olhar para a própria humanidade. Especialmente, vamos olhar para nós mesmos, para ver se nós mesmos estamos progredindo. E mais, está escrito que aqueles que nos anunciarem que os sinais estão nos céus, nos estarão enganando. São mistificadores. Né? Está claro esse ensinamento. No entanto, na 5ª edição de 1872, no capítulo 18, item 10, foi acrescentada a seguinte nota: e observemos os verbos e os adjetivos exagerados, que não são do estilo de Allan Kardec, que buscam produzir uma forte impressão no leitor, né? Que tem muito a ver com a linguagem supersticiosa. Então vamos ler esta nota acrescentada no item 10 do capítulo 18, na 5ª edição. A terrível epidemia que de 1866 a 1868 dizimou a população da Ilha Maurícia foi precedida por uma tão extraordinária e tão abundante chuva de estrelas cadentes em novembro de 1866 que aterrorizou os habitantes daquela ilha. A partir desse momento, a doença, que reinava desde alguns meses de forma muito benigna, transformou-se em verdadeiro flagelo devastador. Aquele tinha sido bem um sinal no céu. E talvez nesse sentido é que se devam entender as estrelas caindo do céu, das quais fala o Evangelho, como sendo um dos sinais dos tempos. Pormenores sobre a epidemia da Ilha Maurícia, Revista Espírita de julho de 1867, página 208. Novembro de 1868, página 321. Essa nota relaciona a terrível
epidemia que de 1866 a 1868 dizimou a população da Ilha Maurícia com uma extraordinária e abundante chuva de estrelas cadentes, que teria aterrorizado os habitantes daquela ilha, né? Então, se chove estrela, uma doença pode transformar-se em epidemia, segundo esta nota acrescentada na quinta edição de 1872 de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Trata-se, portanto, de uma passagem supersticiosa. Nessa nota, essa chuva de estrelas cadentes é considerada como um sinal do céu e que, nesse sentido, deveria ser entendida a queda de estrelas mencionada no Evangelho como um sinal dos tempos, contradizendo o que foi escrito por Allan Kardec nos itens 54 a 57 do capítulo 17 da obra Gênesis, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Allan Kardec, como vimos, deixou claro que o quadro descrito por Jesus, inclusive a questão da queda de estrelas, era uma alegoria. Não deve ser interpretado literalmente. A queda de estrelas é uma ficção. Nos 2 números da Revista Espírita mencionados na nota, incluída na quinta edição, Allan Kardec, ao comentar as cartas recebidas de espíritas da Ilha Maurícia, ressalta a força e a coragem que o Espiritismo proporciona nos momentos difíceis da existência, sem fazer qualquer sugestão de que se deveria admitir a supersticiosa relação entre chuva de estrelas e epidemias. Não faz sentido que Allan Kardec, o bom senso encarnado, viesse a introduzir, aliás, em uma edição pós-mortem, um texto de cunho supersticioso que associa tão extraordinária e tão abundante chuva de estrelas cadentes com a transformação da doença em verdadeiro flagelo devastador, e que contradiz o que ele mesmo, Allan Kardec, escreveu no capítulo 17, com base no ensino geral dos espíritos sobre os sinais dos tempos. Vamos analisar uma modificação na quinta edição que está relacionada com o estudo de uma das aparições de Jesus depois de sua desencarnação. O quadro dessa aparição é o seguinte: alguns discípulos tinham ido pescar, mas nada apanharam à noite. Pela manhã, Jesus apareceu, depois da sua desencarnação, na margem do mar de Tiberíades, e disse-lhes que lançassem a rede do lado direito da barca, e a rede se encheu de peixes. Ao se darem conta de que era Jesus, Pedro se lançou ao mar e os outros discípulos vieram na barca
ao encontro de Jesus. A barca não estava muito distante da terra. Em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, de 1868, de Allan Kardec, capítulo 15, item 59, lemos o seguinte: então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e como estavam distantes da terra apenas 200 côvados, puxaram daí a rede cheia de peixes. Isso está no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 8. Então vemos aí que os discípulos que estavam na barca não estavam muito distantes da terra, né? Os discípulos estavam na barca no mar e não estavam muito distantes da terra, apenas 200 côvados, que quer dizer aproximadamente 100 metros. Na quinta edição de 1872, de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 59, encontramos o seguinte, uma modificação. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca e, como estavam distantes do mar, apenas 200 côvados, puxaram daí a rede cheia de peixes. Então, na quinta edição, está escrito que os discípulos que estavam na barca, estavam distantes do mar apenas 200 côvados, estavam distantes do mar apenas aproximadamente 100 metros. Não tem lógica como que eles que estavam na barca estariam distantes do mar se eles estavam no mar, Não tem lógica. Como sempre, nos baseamos nos textos depositados legalmente no original em francês, não em traduções. E no texto depositado legalmente em 1868, vemos claramente que Jesus estava na margem e que os outros discípulos vieram com a barca e que eles somente estavam distantes da terra, apenas 200 côvados, ou aproximadamente 100 metros, como vimos, Eles estavam distantes da terra, claro, porque eles estavam na barca, no mar. Mas no texto depositado legalmente em 1872, está que Jesus se encontrava na margem, mas que os discípulos que estavam na barca estavam longe do mar, o que é ilógico, porque se eles estavam na barca pescando, eles estavam no mar, não tinham como estar longe do mar. Allan Kardec, na própria obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, na introdução, ressalta que tudo nele, no Espiritismo, deve ser dito com clareza, a fim de que todos possam julgá-lo com conhecimento de causa. Tudo deve ser dito com clareza. E Allan Kardec, inclusive por ser professor, ele escrevia de maneira muito clara, muito didática,
para que nós pudéssemos compreender bem a doutrina espírita. Ele tinha esse cuidado constante de escrever claramente. Na Revista Espírita, de dezembro de 1868, Allan Kardec também ressalta que procedemos de maneira que nossos escritos não possam dar lugar a nenhuma interpretação contraditória e procuraremos que seja sempre assim, né? Esse é o estilo de Allan Kardec. Clareza, lógica, nenhuma contradição. E, lamentavelmente, não é o que nós encontramos na quinta edição, Revista Corrigida e Aumentada de 1872. Vamos ver um exemplo. Na quinta edição de 1872, no capítulo 11, item 18, foi acrescentado o seguinte parágrafo, que procuramos traduzir o mais fielmente possível. Desde o momento em que, depois da morte, a integridade do espírito é inteira, em que suas faculdades adquirem, inclusive, uma penetração maior, enquanto o princípio de vida extingue-se no corpo, é a prova evidente de que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas, né? E vemos aí o texto depositado legalmente em 1872, que procuramos traduzir o mais fielmente possível. Está claro este parágrafo? Claro, não está, né? Esse parágrafo está confuso, estranho, né? Difícil de entender, né? Então, o que vemos neste parágrafo acrescentado no capítulo 11, item 18 da quinta edição? Uma má redação, uma falta de clareza. Além disso, uma redundância, integridade inteira, né? Porque está escrito, a integridade do espírito é inteira, né? Uma redundância, este não é o estilo de Allan Kardec. Além disso, há uma incoerência doutrinária. O espírito não deixa de ser inteiro, né? Então, por que está escrito aqui que desde o momento e que depois da morte a integridade do espírito é inteira, né? O espírito não deixa de ser inteiro, né? Uma incoerência doutrinária. A quinta edição, revista corrigida e aumentada de 1872, de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, contém incoerências doutrinárias, inclusive passagens de caráter supersticioso, bem como modificações que não têm lógica, que prejudicam a clareza da obra e que não são do estilo de Allan Kardec. Essas modificações constituem fortes indícios de que Allan Kardec não é o autor da quinta edição de 1872. Além disso, a quinta edição, revista, corrigida e aumentada de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, foi impressa e publicada mais de 3 anos depois do falecimento de Allan Kardec, sem sua supervisão e autorização. Para que se considere como definitiva alguma edição de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, é necessário, antes de tudo, provar que Allan Kardec é o seu autor. Está claramente provado que o conteúdo depositado legalmente em 1868
e publicado nas 4 primeiras edições, é, com toda a certeza, de Allan Kardec. Por outro lado, não há prova de que Allan Kardec seja o autor da 5ª edição revista, corrigida e aumentada de 1872. Pelo contrário, tudo indica que Allan Kardec não é o autor da 5ª edição. Portanto, a 5ª edição não deve ser considerada como a definitiva da obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Recordamos que não impomos nada, que cada um faça os seus estudos, as suas reflexões e chegue às suas próprias conclusões. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação destes vídeos. Estejam à vontade para divulgá-los. Agradecemos especialmente a Rádio Portal da Luz, que tem transmitido o áudio dos nossos estudos, a Nuno e Manuel, a Bruno Tavares, a revista digital O Consolador, a Ismael Gobo, ao site Autores Espíritas Clássicos, a Jorge Hessen e a tantos outros irmãos de ideal espírita do Brasil, de outros países, que têm participado deste estudo e divulgado os vídeos. E desejo a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.